E aí, galera, é o seguinte, ó. Eu resolvi fazer para vocês um novo vídeo explicando o quadro de Punney, que é aquele quadro lá que tem os cruzamentos que não deu para me explicar direito no slide da aula de vocês. É o seguinte, ó. A gente viu que o gene Vzão condiciona nas ervilhas sementes amarelas. E o gene Vzinho condiciona sementes verdes, ok? O que acontece se eu cruzar uma planta macho? Esse símbolo aqui, a bolinha com a setinha, quer dizer o sexo masculino. Vzão, Vzão, ou seja, homozigoto dominante. Como ele é Vzão, ele vai expressar sementes amarelas. Com uma planta fêmea, essa bolinha com a cruz, quer dizer fêmea. Vzinho, Vzinho. Como os dois genes são recessivos e os genes recessivos, eles só se manifestam em dose dupla, desse jeitinho aqui, ó, um pertinho do outro, um juntinho do outro. Então essa planta fêmea vai produzir sementes verdes. Como é que eu vou montar esse quadro? É o seguinte, galera. Eu tenho aqui, ó, a planta macho aqui na a vertical. E na horizontal, deixa eu focar, foca, a planta fêmea, ok? Quais são os gametas que a planta macho vai produzir? Se a planta macho ela é Vzão, Vzão, então, consequentemente, ela só vai produzir gametas Vzão. Então, o gameta da planta vai ser o Vzão e o Vzão. Do mesmo jeito a planta fêmea. A planta fêmea, ela é Vzinho, Vzinho. Então, consequentemente, ela só vai produzir gameta Vzinho e gameta Vzinho. E o que acontece se eu juntar um gameta masculino Vzão com um gameta feminino Vzinho? Vai se formar uma planta Vzão, Vzinho. E essa planta vai ser semente amarela, porque o Vzão ele domina o Vzinho, porque ele é um gene dominante e expressa a sua característica, que é a semente amarela. Se eu juntar uma planta macho Vzão, um gameta Vzão com o Vzinho, vai ser de novo Vzão, Vzinho, semente amarela, porque o Vzão dominou o Vzinho. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Então, todos os filhos, todos os descendentes desse cruzamento serão Vzão, Vzinho, ou seja, terão a semente amarela, ok? E o que acontece se eu cruzar duas plantas heterozigotas, ou seja, um macho Vzão, Vzinho, que produz semente amarela, porque o Vzão está dominando, e também uma fêmea Vzão, Vzinho, que produz também semente amarela. O que acontece? Quais são os gametas que o macho ele vai produzir? Como o macho ele é Vzão, Vzinho, ele vai produzir gametas com o Vzão e vai produzir gametas com o Vzinho. Do mesmo jeito a fêmea, como ela é Vzão, Vzinho, ela vai produzir gametas Vzão e gametas Vzinho. E o que acontece se eu juntar um gameta masculino Vzão com um gameta feminino Vzão? Formará Vzão, Vzão, uma planta amarela, com semente amarela. Gameta masculino Vzão com gameta feminino Vzinho. Vzão, Vzinho. Também semente amarela. Se eu juntar Vzão, ou um gameta masculino Vzinho com o gameta feminino Vzão, formará Vzão, Vzinho, novamente semente amarela. Mas se eu juntar um gameta masculino Vzinho com o gameta feminino Vzinho, formará Vzinho, Vzinho, semente verde, porque não tem nenhum gene dominante aqui. Então, se eu cruzar duas plantas Vzão, Vzinho,
Os seus descendentes serão 3, aqui ó, 3 plantas com sementes verdes e uma planta com semente amarela. Desculpa, eu confundi. 3 plantas com semente amarela e uma planta com semente verde, ok? Agora eu vou citar para vocês outro exemplo, o exemplo do albinismo que a gente viu. A gente viu que no albinismo o azão condiciona pele normal, a pessoa tem a pele normal, e o azinho, pele albina. Se um homem azinho, ou seja, esse homem aqui ele apresenta a pele normal, porém ele é portador do gene do albinismo. O azão vai dominar o azinho, vai condicionar a pele normal, mas o gene azinho tá lá. E ele vai ser passado para os seus descendentes. Da mesma forma, a mulher, ela tem a pele normal, porque ela tem um azão, mas ela é portadora do gene do albinismo. O gene albinismo está lá, ele não vai manifestar a sua característica, mas porque ele está sendo suprimido pelo azão, mas ele continua estando lá. Então, o homem, esse celular está só desfocando, mas vai dar certo. O homem, ele vai formar espermatozoides, que é o gameta masculino, com o gene azão e com o gene azinho. E a mulher, ela vai formar óvulos, ovócitos, que é o gameta feminino, com o gene azão e com o gene azinho. O que acontece quando um espermatozoide azão se junta com um óvulo azão? Forma um indivíduo azão. E esse indivíduo terá a pele normal. O que acontece se um espermatozoide azão encontrar um óvulo azinho? Vai formar um indivíduo azão. Também um indivíduo normal. O que acontece se um espermatozoide azinho encontrar um óvulo azão? Vai formar um indivíduo azão. Também um indivíduo com a pele normal. Mas o que acontece se um espermatozoide azinho encontrar um óvulo azinho? Formará um indivíduo azinho, ou seja, um indivíduo albino. Então, se um homem com a pele normal se casar com uma mulher da pele normal e ambos forem portadores do gene do albinismo, tá aqui o gene do albinismo, ambos são portadores, ocorre sim a possibilidade desse casal ter um filho com albinismo, ok? Então esse foi o quadro de Punney, espero que vocês tenham compreendido dessa forma e fica aí o videozinho para vocês estudarem.